Tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem-se em convicções e premissas dos administradores da companhia, baseado em informações disponíveis até o momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação. Por favor, Heron. Boa tarde aos presentes nesta conferência de resultados da Ferbasa referente ao segundo trimestre de 2025. Além da apresentação dos fatores que influenciaram o desempenho da companhia neste período, buscamos, por meio destes encontros, valorizar a aproximação com o mercado, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Eu conto aqui com a presença da Gerência de Relações com Investidores, Carlos Temporal, e da Contabilidade Fiscal, senhor Arnaldo Anastácio, a quem direciono meus agradecimentos pelo empenho de suas equipes de trabalho. Agradecemos aos analistas, agentes de mercado e investidores pela credibilidade conferida à Ferbasa. E, neste sentido, reiteramos nosso compromisso com a qualidade e tempestividade na divulgação de informações, com a preservação de princípios como integridade, transparência, equidade e independência, adotando as melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Agradecemos também aos colaboradores do Grupo Ferbasa por sua diária dedicação em superar desafios em suas atividades. Por favor, vamos aí ao slide número 3, onde consta a agenda da conferência. Começaremos apresentando um vídeo, uma visão institucional da companhia. Em seguida, veremos os principais destaques do segundo trimestre de 2025. Depois comentaremos sobre o desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Apresentaremos ainda um painel sobre mercado de capitais, indicando o comportamento das ações da companhia e o histórico de distribuição de proventos. Prosseguiremos analisando o panorama geral do mercado de ferroligas e do mercado siderúrgico e encerraremos a conferência apresentando uma atualização sobre os nossos projetos estratégicos. E, na sequência, nós teremos a sessão de perguntas e respostas. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 4. Exibiremos agora o vídeo que oferece uma visão panorâmica da Ferbasa, sobre a qual eu gosto sempre de destacar a característica de integração verticalizada de suas operações, o ambiente mercadológico no qual a empresa está imersa e sua atuação social, que, sem dúvida, é um dos pilares da cultura empresarial aqui da companhia. Por favor, vamos ao vídeo. Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As
ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício, que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos, cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferro-cromo e 6 ferro-silício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares. Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver. Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Eles caminham junto. De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações. Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo. Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas.
Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes. A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei a empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela. Ferbasa, 60 anos de história com você. Bom, pessoal, sigamos agora para o slide de número 5. Como verificado no vídeo, todas as unidades produtivas da Ferbasa encontram-se localizadas no estado da Bahia e juntas geram matérias-primas estratégicas que são necessárias à operação fabril para a produção das ferroligas, caracterizando assim a verticalização do processo produtivo, um aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a sua história. Já no slide de número 6, detalhamos um pouco mais esse fluxo de matérias-primas produzidas pela própria companhia e que são internamente destinadas à fabricação das ferroligas. A verticalização do processo produtivo proporciona maior controle sobre a cadeia de suprimento e melhor gestão sobre a qualidade e custo desses materiais estratégicos. Em suma, das minerações extraímos minério de cromo, quartzo e também o calcário, de onde se produz a cal. E das florestas de eucalipto obtemos a madeira que possibilita a produção do biorredutor, que é o carvão de origem vegetal. Todos estes materiais são transportados para o parque metalúrgico, onde são direcionados à fabricação de ferroligas de cromo e silício, cuja capacidade instalada é de cerca de 342 mil toneladas anuais. Temos também o complexo eólico BW Guirapá, que produz energia renovável destinada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, até o ano de 2036, atendendo a um contrato exclusivo de venda de energia de reserva. Por favor, passem para o slide de número 7. Vamos comentar agora acerca dos destaques no resultado do segundo trimestre de 2025, quando comparado ao primeiro trimestre do ano. No segundo trimestre de 2025, o EBITDA ajustado atingiu 67,6 milhões de reais e cresceu 10,6% em relação ao primeiro TRI de 25. Já o lucro líquido consolidado foi de 18,7 milhões de reais, recuando 22,7%. O consumo de caixa consolidado foi de 69,6 milhões de reais no primeiro semestre do ano. Sobre a comercialização de ferroligas, tivemos um aumento de 13,4% no volume de vendas, um crescimento de 29,2% nas exportações e de 1,1% no mercado nacional. Houve também desvalorização de 3,6% no dólar médio praticado e avanço de 5,4% no preço médio das ferroligas em dólar. Esses fatores levaram ao crescimento de 15,8% na receita líquida total com ferroligas no segundo trimestre de 2025, quando comparado ao primeiro trimestre do ano corrente. Na ótica operacional, houve estabilidade na produção total das ferroligas, com diminuição de 4,3% na fabricação das ligas de silício e crescimento de 1,3% na de cromo. No caso do ferro-silício HP, a produção cresceu 26,7%. Indicamos também um aumento de 18,2% no CPV das ferroligas, refletindo maiores volumes de venda e custo de produção, com destaque para energia elétrica e minério de cromo. Já no âmbito financeiro, também comparando o segundo trimestre do ano ao primeiro,
houve um recuo de 38,2% no resultado financeiro devido à redução de 9,9% na receita financeira, decorrente do consumo de caixa e ao menor ganho com variação cambial, que foi bem expressivo no primeiro trimestre do ano. Realizamos ainda R$ 72,1 milhões em CAPEX, uma expansão de 69,6% entre os trimestres analisados. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Aqui consta o desempenho operacional da companhia, destacando as variações entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano corrente. O gráfico de barras à esquerda mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2023. No segundo trimestre de 2025, houve manutenção na produção total de ferroligas em relação ao trimestre anterior, com redução de 4,3% na liga de silício e aumento de 1,3% na liga de cromo, como já indicado. Dentro do volume fabricado de ligas de silício, a produção de ferro-silício de alta pureza cresceu 26,9% frente ao do primeiro trimestre, perfazendo 45% do total das ligas de silício produzidas no segundo trimestre deste ano. Como sempre, é importante enfatizar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas. Assim, parcela da produção de ferro-cromo alto carbono é consumida na produção de ferro-sílico-cromo. E parte deste ferro-sílico-cromo é utilizada na produção de ferro-cromo baixo carbono. À direita do slide, o gráfico de barras apresenta a evolução das vendas de ferroligas. O crescimento de 13,6% no volume total de vendas de ferroligas no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro teve a seguinte configuração. Por um lado, temos a alta de 29,2% nas exportações. Por outro, o aumento de 1,1% nos volumes destinados ao mercado nacional, impulsionada aí pela recomposição dos estoques do setor siderúrgico no país. Vamos para o slide de número 9. Neste slide, apresentaremos a evolução trimestral da produção do Parque Eólico BW Guirapá e os fatores que afetaram sua geração de energia no segundo trimestre do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato de energia de reserva firmado com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. No segundo trimestre de 2025, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 66,7 MW médios, patamar 1,9% inferior aos 68 MW médios contratados para este período. Como observado no gráfico abaixo, este desempenho foi influenciado positivamente pelo clima e negativamente pelo acentuado volume de restrições imposta pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que suprimiu 11,8 MW médios da geração de energia do parque. O advento do excesso de restrições impostas pelo ONS é um fato enfrentado pelo segmento de geração de energia eólica nacional, e solar também, né? Primordialmente, aqueles empreendimentos situados no norte e nordeste do país. Em relação a estas restrições, a companhia adotou algumas ações, como participar como associada de uma ação judicial proposta pela Abeeólica, que questiona as regras homologadas pela ANEEL para justificar os custos da energia gerada. E, paralelamente, a BW Guirapá ajuizou uma ação individual contra a ANEEL para preservar sua blindagem quanto aos efeitos financeiros destas restrições, fundamentada no contrato de fornecimento firmado com o poder público, que caracteriza a geração do parque eólico de forma exclusiva como energia de reserva. É importante observar que, com o cenário mais favorável dos ventos que ocorreu no segundo trimestre do ano corrente, se excluíssemos o impacto expressivo das restrições impostas pelo ONS,
a geração de energia da BW Guirapá superaria em 10,5 megawatt médio a energia contratada para este período. Passemos para o slide 10. Neste slide, consta a evolução da taxa de câmbio média praticada e da receita líquida entre o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025. As barras verdes identificam a receita líquida do Grupo Ferbasa, exceto aquela do complexo eólico BW Guirapá, que está representada pelas barras azuis. A receita líquida consolidada do segundo trimestre de 2025 foi de R$ 639,5 milhões de reais, avançando 6,3% frente ao primeiro trimestre de 2025, em linha com o crescimento de 15,8% da receita com ferroligas. Como já comentado, este desempenho decorreu da combinação entre os aumentos de 5,4% no preço médio das ligas em dólar e de 13,6% no volume de vendas, compensados pela desvalorização de 3,6% no dólar médio praticado. Ainda no segundo trimestre de 2025, a receita líquida consolidada foi de 54% voltada para o mercado nacional e 46% destinada às exportações. Por favor, passem para o slide 11. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção das ferroligas. Observem a trajetória da produção das ligas de cromo e silício nos gráficos de barra e dos seus respectivos custos de produção nos gráficos de linha. Os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2024 e no primeiro semestre de 2024, possibilitando a avaliação das oscilações trimestrais e semestrais, respectivamente. Na parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo alto carbono e do ferro-silício no primeiro semestre de 2025, produtos que representam os maiores volumes na produção de ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre o primeiro semestre de 2025 e o primeiro semestre do ano passado foram a elevação de 22,7% no CPV das ferroligas, que é explicada pelo aumento de 17,4% no volume de vendas, além de maiores custos com energia elétrica e minério. Sobre energia elétrica, houve um crescimento de 16,9% no custo para metalurgia, graças ao retorno a patamares habituais da tarifa do contrato CHESF, dado que, em 2024, tivemos uma tarifa reduzida neste contrato. Lembramos também do início do contrato de energia que contempla o benefício de autoprodução por equiparação, um APE. E ainda a elevação dos encargos setoriais decorrente do regime climático e do nível dos reservatórios. Para o ferro-cromo alto carbono, a alta no custo de produção decorreu dos gastos com energia elétrica e minério. Este último em função de problemas de disponibilidade com alguns equipamentos importantes na produção da mina subterrânea. Na mesma direção, o custo do ferro-cromo baixo carbono cresceu em virtude dos gastos com energia e com a cal, cuja nova planta de calcinação ainda sofre ajustes operacionais para seu melhor desempenho. Já no ferro-silício, o aumento no custo de produção ocorreu pela combinação entre a alta nos gastos com energia elétrica e queda nos demais insumos relevantes. Sigamos para o slide de número 12, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento consolidado entre o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre do ano corrente. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu 69,6 milhões de reais de caixa no primeiro semestre de 2025, cujos fatores determinantes foram
O resultado operacional de 163,3 milhões de reais, incluindo aí variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos, a amortização de dívidas no valor de 97 milhões de reais, o desembolso de 114,6 milhões de reais para CAPEX. Adicionalmente, houve a realização de 25,3 milhões de reais em aporte para a participação societária, sendo 16,3 milhões de reais para a empresa coligada Bahia Minas Bioenergia e 9 milhões de reais na controlada BW Guirapá, ambos no primeiro trimestre do ano. Encerramos o segundo trimestre de 2025 com uma reserva financeira consolidada de 1 bilhão e 64 milhões de reais contra uma dívida consolidada de 300,6 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 763,4 milhões de reais. Passemos para o próximo slide, o de número 13. Na tabela à direita, observem o resultado financeiro consolidado da Ferbasa. À esquerda constam os aspectos mais relevantes na avaliação trimestral e semestral deste resultado. Observamos a receita financeira de 37,5 milhões no segundo trimestre de 2025, que foi cerca de 10% menor que a do primeiro trimestre do ano, devido ao consumo de caixa entre os trimestres. O ganho com variação cambial foi de 3,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. Portanto, bem mais modesto que os 13,3 milhões alcançados no primeiro trimestre do ano. Em resumo, o resultado financeiro do segundo trimestre de 2025 foi 38,2% menor que o realizado no primeiro trimestre de 2025. No comparativo entre os semestres, o resultado financeiro do primeiro semestre do ano corrente superou em 27,2% o do primeiro semestre do ano passado, sendo aqui o fator mais importante o ganho de 11,2 milhões de reais com variação cambial nas exportações, nas operações da ACC. Vamos para o slide de número 14. Observem agora a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025. Como já mencionado, no segundo trimestre desse ano, o EBITDA ajustado foi de 67,6 milhões de reais e margem EBITDA de 10,6%, representando um avanço de 10,6% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O lucro líquido consolidado totalizou 18,7 milhões de reais e a margem líquida foi de 2,9%. Já a variação entre os resultados do primeiro trimestre de 25 e o segundo trimestre desse ano se deve a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que foram comentados no transcorrer desta apresentação e que podem ser sumarizados da seguinte forma: o aumento de 13,6% no volume total de venda de ferroliga, um crescimento de 5,4% no preço médio das ligas em dólar, a desvalorização de 3,6% no dólar médio praticado, uma alta de 18,2% no CPV das ferroligas e queda de 38,2% no resultado financeiro. Podemos seguir agora para o slide de número 15. Tratemos agora, pessoal, um pouco sobre mercado de capitais. Apresentamos no gráfico da esquerda a evolução do número de acionistas desde o ano de 2020, assim como a liquidez do papel no período, medida pelo ADTV. No gráfico da direita é possível constatar a regularidade na distribuição de proventos, que é marca relevante da prática empresarial aqui da Ferbasa. Sobre o comportamento do ADTV e da FESA 4 no segundo trimestre de 2025, o indicador de liquidez do papel atingiu 4 milhões de reais, crescendo 38% em relação ao primeiro trimestre do ano, em consequência do salto de 50,8% no volume médio negociado e da redução de 8,5% no preço médio da ação.
A melhora na liquidez neste segundo trimestre esteve relacionada com a maior movimentação de acionistas estrangeiros na base acionária da companhia. Com relação a proventos, até junho do ano corrente, a Ferbasa acreditou aos seus acionistas o pagamento de R$ 9 milhões na forma de JCP, alcançando um payout de 37% em relação ao lucro líquido do primeiro trimestre. Aguardemos agora, né, pela deliberação do Conselho após a publicação do ITR do segundo trimestre de 25. Por favor, passem para o slide 16. Veremos agora um painel geral sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico, começando por ferro-silício e aços brutos. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, a produção mundial de aços brutos manteve-se estável entre o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre deste ano. Segundo a World Steel Association, a WSA, os produtores mundiais com melhores desempenhos foram Irã e Estados Unidos, cujas produções siderúrgicas avançaram 13,7% e 4,1%, respectivamente. Já os destaques negativos foram as desacelerações de cerca de 3,4% na Rússia e de 3,2% na Turquia. Neste mesmo período, houve manutenção na produção de aço bruto na Europa. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil, o IABR, a produção de aço bruto declinou 1,9% nesse segundo trimestre do ano, como consequência da persistente e elevada entrada de aço importado, principalmente oriundo da China. Ou seja, embora esteja acontecendo uma expansão do consumo de aço no Brasil, algo em torno de 6,5% neste trimestre, a participação das importações vem aumentando progressivamente com parcela no seu atendimento. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício em 3 de seus principais mercados, percebemos que o preço médio em dólar desta ferroliga cresceu nos Estados Unidos e na Europa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, tendo como causa as medidas protecionistas nos Estados Unidos, o antidumping e o tarifaço, e a desvalorização do euro frente ao dólar na Europa. Na China, por outro lado, houve redução nos preços do ferro-silício, devido ao excesso de oferta proveniente de trimestres anteriores e à redução no custo de produção. Passemos agora para o slide de número 17. Vejamos o comportamento dos mercados de aço inoxidável e de ferrocromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no segundo trimestre de 2025, estima-se a expansão de 2,6% na produção mundial de aços inoxidáveis, em relação ao primeiro trimestre do ano, impulsionada pelo aumento de 7,9% na produção da China. No mesmo período, a Europa registrou recuo de 7% na produção de inox, enquanto nos Estados Unidos a diminuição foi de 4%. No Brasil, as estimativas apontam para acréscimo de 6% na produção de aços inoxidáveis entre o segundo trimestre de 2025 e o primeiro trimestre deste ano. Já em relação ao primeiro semestre do ano passado, a produção de inox do Brasil avançou 23% no primeiro semestre do ano corrente. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferrocromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço médio do ferrocromo alto carbono na China voltou a crescer entre o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre deste ano, impactado pelo recente declínio da oferta mundial e pela elevação do custo com minério de cromo. No primeiro semestre de 2025, China e África do Sul produziram menos ferrocromo alto carbono que o realizado no mesmo período do ano anterior. Condição esta que tende a favorecer os preços dessas ferroligas, gerando concomitantemente
a tendência de maior disponibilidade global de minério de cromo, principalmente na África do Sul. Neste período, o preço médio do ferro-cromo alto carbono cresceu nos Estados Unidos e recuou na Europa. Vamos, por favor, para o slide de número 18. Como não poderia deixar de ser, pessoal, é o assunto, né, da atualidade, preparamos aqui um painel sobre as ações protecionistas, né? Então, falando agora sobre esse recrudescimento das ações protecionistas na atualidade e de seus impactos sobre a Ferbasa, apresentamos esse breve resumo. A complexidade na interpretação do conteúdo e efeito das decisões publicadas pelos Estados Unidos tornou necessário buscarmos um suporte jurídico específico para a avaliação dos mesmos. O que a gente pode dizer é que, até o momento, nosso entendimento é que as ferroligas comercializadas pela companhia não foram relacionadas na lista de exclusões dos produtos atingidos pelas ações protecionistas. Caso esse entendimento seja confirmado, os produtos exportados pela Ferbasa para os Estados Unidos serão impactados pelas ações protecionistas decretadas recentemente pelo governo americano. Isso significa que as ligas de ferro-silício passaram a acumular 18% de tarifa antidumping, 10% do tarifaço global decretado em abril último e 40% deste tarifaço exclusivo sobre o Brasil e imposto agora em agosto, totalizando, portanto, 68% de tarifas. Já as ligas de ferro-cromo foram alcançadas apenas pelas tarifas iniciadas em agosto e sofrerão 40% de tarifação, portanto. Com relação ao aço mundial, ao aço, as tarifações norte-americanas subiram de 25% para 50% no segundo trimestre de 2025. Vale dizer que a Ferbasa pode, sim, indiretamente ser atingida com o impacto de eventual redução na produção siderúrgica nacional devido à relevância dos Estados Unidos para as exportações de aço brasileiras. Diante deste cenário de maior incerteza, a Ferbasa prossegue monitorando os desdobramentos da conjuntura e avaliando os possíveis impactos sobre suas operações. Na busca de alternativas que atenuem os efeitos para a companhia, agora em agosto, em conjunto com as demais empresas representadas pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, participamos da formalização de um conjunto de pleitos apresentados por esta entidade ao governo do Estado da Bahia e ao vice-presidente da República. Passemos agora para o slide de número 19. Faremos agora algumas atualizações sobre os projetos estratégicos da companhia. Após a concessão da licença ambiental para a construção de novos fornos de carbonização, o projeto da área de recursos florestais para a produção de biorredutor nas regiões de Planaltino e Maracás avança para a próxima fase. Estamos viabilizando a linha subsidiada de financiamento do BNDES específica para esse projeto. Atualmente, a equipe aguarda a autorização do corte de florestas plantadas, a ACFP, que é a liberação necessária para a preparação do terreno onde serão construídos equipamentos de produção de biorredutor. Portanto, as próximas etapas compreendem a contratação de serviços de terraplenagem, seguida pela compra dos fornos de carvogeamento e queimadores de gases. Sobre a modernização da planta de calcinação situada na cidade de Euclides da Cunha, informamos que os ajustes técnicos estão progredindo para o alcance pleno de sua produção estimada. Sobre o coque, lembramos que após a análise de algumas opções de negócio na Colômbia, que não se mostraram vantajosas, a companhia decidiu por suspender a busca de novas oportunidades naquele país, mantendo apenas a parceria comercial desenvolvida ao longo do tempo no fornecimento deste material. No tocante ao projeto da nova fábrica de ferro-cromo alto carbono, foi finalizado o escopo técnico do projeto e entramos agora na etapa de cotação do respectivo fornecimento. Foram aprovados também os projetos conceituais para a nova subestação e nova planta
do pátio de matérias-primas. A respeito da produção de minério de cromo em Campo Formoso, a unidade de Pedrinhas iniciou testes com a utilização de equipamentos de raio-x na etapa de seleção e avançou na avaliação da possibilidade de realizar um novo retaludamento, o pushback, iniciando novo recuo do solo, que poderá ampliar o limite da lavra a céu aberto, atualmente estimado em 3 anos. Com relação ao desenvolvimento da mina subterrânea nesta mesma unidade, a análise de viabilidade da consultoria especializada tem previsão de conclusão ainda no segundo semestre de 2025. Pessoal, encerramos aqui a apresentação e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A. Aquelas já recebidas durante a apresentação estão sendo selecionadas para iniciarmos agora nossa sessão de perguntas e respostas. Temporal, Léo, por favor, deem prosseguimento aí à sessão. Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos aproveitar esse momento aqui para reforçar, né, alguns temas, né, temas recorrentes. E nós temos duas perguntas aqui. Qual foi a liga mais exportada, né, nos últimos anos para os Estados Unidos? Então, quando a gente fala, vamos pensar aqui na perspectiva aí dos últimos 5 anos, a Ferbasa, ela manteve, né, a comercialização nesses anos das duas principais ligas da companhia, né, que é o ferro silício standard e o ferro cromo alto carbono. Mas para vocês terem uma ideia de representatividade, esse mix ele vem mudando. 2021, por exemplo, em termos de volumes, o ferro silício ele representou nesse ano 83% das exportações, né? Enquanto o cromo apenas 17%. Entretanto, a gente vem observado que nós estamos observando que tem havido uma mudança, né, nesses últimos 5 anos, e aí com a redução gradual da participação das ligas de silício e com o crescimento da participação das ligas de ferro-cromo. Por exemplo, agora em 2024, quando houve, né, o processo de investigação, o processo do antidumping contra o ferro silício, e aí vale destacar que não foi só contra o ferro silício brasileiro, foi brasileiro, a Malásia, o Cazaquistão, e além da Rússia, né, nós já trouxemos esse tema aqui nas nossas conferências. Isso impactou fortemente as exportações de silício para os Estados Unidos, e atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente tem praticamente uma redução, uma inversão desse cenário. Então, se a gente for buscar uma representatividade hoje a gente teria aí aproximadamente 60% dos volumes, né, das ligas de cromo e 40% aí dos volumes das ligas de silício. Isso também é importante, né? Aí já é uma segunda pergunta que a gente também tem recebido bastante. Qual a liga mais impactada, né, pelas ações protecionistas eh, americanas? Só reforçando também o que já está escrito apresentado no slide 18, né, apresentado por Heron, que a Liga de Silício ela foi impactada fortemente, né? Ela acumulou os 18% da tarifa do antidumping, mais 10% da tarifa recíproca, né? Nós estamos chamando de tarifa recíproca, e 40% da exclusiva, né, do tarifaço para o Brasil. Isso significa 68%.
enquanto que o cromo, né, ele tem recebido uma incidência, vamos dizer, de apenas, ironicamente, de 40%. Então, são dois questionamentos que nós estamos recebendo. Tem mais um questionamento aqui que eu vou passar para Léo responder, também aqui sobre a África do Sul. É um ponto importante, bastante atual, que nós estamos tratando dentro da nossa área de RI. Boa tarde, pessoal. Então, uma pergunta que tem surgido aí, principalmente no último mês, é sobre a possibilidade, novamente, né, de uma imposição de imposto de exportação sobre o minério na África do Sul. Essa foi uma proposta que ressurgiu oficialmente 26 de junho, como uma proposta do governo para tentativa de reavivar o setor eletrointensivo, né? Mas por que que a gente não fez uma grande referência a isso ainda? Porque no nosso entendimento, até o momento, essa nova possibilidade, que já foi ventilada várias vezes nos últimos anos, a gente entende que ela está em estágio muito inicial ainda. A gente lembra que nos últimos anos, além delas terem sido ventiladas diversas vezes, nada foi posto em prática, nenhuma novidade foi trazida, além da possibilidade que isso fosse feito, que é novamente o que está na mesa. Corrobora com essa visão inicial de que, desde que esse anúncio foi feito, lá no final de junho até agora, os preços do minério de cromo têm permanecido, no geral, estáveis. Isso sinaliza, no mínimo, que os participantes do mercado não acreditam que uma proposta como essa venha a vigorar no curto prazo. E se a gente for olhar as notícias mais recentes, saiu no site sul-africano a entrevista com o CEO da Glencore Alloys, onde o próprio, que estaria hoje talvez entre os maiores interessados na restrição desse minério ser exportado da África do Sul, e ele afirmou que a empresa é contra o sistema de cotas e não apoia nenhuma sobretaxação para conter a exportação de minério, que o foco da Glencore no lobby com o governo é uma busca de uma eletricidade mais barata. Ele chega a falar algo em torno de 50% ou mais, em redução de impostos, como aquelas que você entrega em zonas de livre comércio, ou até o fim da mineração ilegal na África do Sul, que ele atribui hoje algo em torno de 10% aí na produção do país. Então, todas essas condições históricas e essa entrevista mais recente do CEO da Glencore, não parece que essa possibilidade de imposição do imposto de exportação do minério seja palpável e vale a pena no momento que a gente se debruce sobre ela. Vou passar a palavra, então, para Aaron. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à empresa para que eu possa fazer as considerações finais. Bom, pessoal, em nome da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, agradeço aos que nos acompanharam durante essa teleconferência de resultado do segundo trimestre de 2025. Aproveito esta oportunidade e envio um obrigado especial às ferrabazeiras e aos ferrabazeiros por todo o empenho dedicado na manutenção da competitividade e da cultura empresarial particular desta companhia. Responderemos por e-mail a todos os questionamentos que porventura não tenham sido aqui mencionados e também nos colocamos à disposição através de nossos canais de RI. Uma boa tarde a todos. A conferência da Ferbasa está encerrada. Tenham todos uma boa tarde.